Why on earth would you have hurt those people? Why did you kill those people? No comments. No comments. I cannot answer that at this time. I didn't particularly care for people. A serial killer comes about by circumstances and a recipe, poverty, drugs, child abuse. These things, contribute to a person's frustration and anger, and at some point in life, he explodes. Aproximadamente 94% da população já passou pelo sentimento de estar sendo observado. O primeiro estudo nesse sentido data de 1896. É algo bastante comum, que pode acontecer quando você se levanta para ir ao banheiro à noite e jura ter visto de relance alguém ou alguma coisa te olhando de um canto escuro da sala. A frequência desse sentimento pode levar a paranoia e ansiedade, ainda que na maioria das vezes provoque apenas um frio na espinha. Enquanto nossa emoção puxa para algo sobrenatural que estaria escondido em nossa casa, é a razão quem nos faz trancar as portas. No fundo, sabemos que a verdadeira ameaça vem dos vivos e não dos mortos. Pessoas como Richard Ramirez são a razão pela qual todos nós verificamos nossas portas antes de dormir. Alguns de nós mais de uma vez. Com mais de 15 vidas removidas de maneira bárbara, talvez depois de hoje fosse melhor também verificar as janelas. Pegue um café, deixa o like e se inscreve no canal. Esse é o caso de Richard Ramirez, o Stalker da Noite. Who are you? Just a guy. Just a guy. Ricardo Leiva Munhoz Ramirez, mais tarde conhecido como Richard Ramirez, nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, no Texas. O mais novo de 5 filhos, sua mãe Mercedes Ramirez era dona de casa, e seu pai, Julian Ramirez, era um ex-policial. Richard teve uma infância bastante conturbada, e que pode ter influenciado de maneira negativa em seu comportamento. Seu pai era alcoólatra, tornando-se agressivo sob o efeito da bebida. Sua ira era sempre voltada à família, que sofria abusos físicos do homem, tanto a mãe quanto todos os filhos. Logo aos 10 anos de idade, Richard passou a consumir bebida alcoólica e fazer uso de marihuana. A utilização dessas substâncias com tão pouca idade indicam que algo não estava certo na vida do garoto. Provavelmente, os abusos que sofria do próprio pai, além de ver todo o resto da família passar pelo mesmo, levou o Richard de 10 anos de idade a procurar por uma saída. Algo que lhe aliviasse a pressão, silenciando sua dor psicológica e física. Infelizmente, ele encontrou essa saída em drogas e abuso de bebidas alcoólicas. Aos 12 anos de idade, Richie, como era conhecido em seu círculo familiar, encontraria uma nova influência negativa, talvez pior do que o próprio pai. Seu primo mais velho, Miguel Ramirez, por vezes chamado apenas de Mike. Ele era um veterano da Guerra do Vietnã, atuando diretamente na zona de combate junto ao Grupo de Forças Especiais do Exército Americano, também conhecido como Boina Verde. Mike havia aprendido muitas habilidades úteis para o momento da guerra, mas infelizmente usou parte desse conhecimento para cometer diversos crimes nesse período. O soldado havia torturado, abusado, assassinado e desmembrado diversas mulheres vietnamitas. E por algum motivo perturbado, ele ainda tirou fotos de alguns desses crimes, guardando consigo aquele álbum macabro. Mike compartilhou essas fotos com Richard, que ficou fascinado pelas imagens e pelas histórias terríveis de seu primo. Além da crueldade, Richard aprendeu também habilidades de guerra com Mike. Entre elas, como se movimentar e executar uma pessoa de maneira furtiva, como se esconder no escuro, principalmente à noite, as melhores formas de arrombar uma porta ou janela de maneira silenciosa e como desativar alarmes de casas e carros. Aquelas eram todas as habilidades necessárias para serem utilizadas no campo de batalha a fim de executarem as ordens do exército, por mais errado que possa soar. Infelizmente, Mike aproveitou-se daquelas técnicas para tornar-se um serial killer, cometendo diversos crimes de guerra. Essa foi uma influência muito forte na construção do comportamento e personalidade de Richard. Seu fascínio pela morte, assassinato e abuso vieram junto com um sentimento de impunidade. Sentimento esse que já acompanhava os atos do próprio pai, sempre saindo ileso após agredir sua esposa e filhos. Já propenso a comportamentos agressivos e destrutivos, todo aquele ambiente e exemplos terríveis de pessoas apertavam os gatilhos na cabeça de Richard. Naquela mesma época, abusando de suas novas habilidades, Richard frequentemente fugia de casa passando a noite no cemitério, com o objetivo de fugir das surras e abusos do próprio pai. Richard já era capaz de arrombar portas, se movimentar de forma furtiva,
estava acostumado ao escuro da noite e cada vez mais sentia-se atraído pela morte seguida por impunidade. Aquele era o nascimento de um assassino frio e cruel. No dia 4 de maio de 1973, Richard presenciou uma discussão familiar entre Mike e sua esposa Jessie. No ápice da briga, Mike puxou um revólver e disparou no rosto de Jessie, que não foi capaz de sobreviver ao ferimento. Essa cena, extremamente forte e chocante, seria o suficiente para traumatizar qualquer indivíduo, exceto Richard. Ele descreveu aquele momento como fascinante. Mike foi julgado inocente por razão de insanidade, com base em transtorno de estresse pós-traumático provocado pela guerra. Por esse crime, o homem permaneceu confinado por diversos anos em uma instituição médica do Texas para tratamento mental. Pouco tempo após esse incidente, aos 14 anos de idade, Richard se mudou, indo morar com sua irmã mais velha, Ruth, e seu marido, Roberto. O homem tinha um forte interesse na prática do voyeurismo, espiando mulheres da vizinhança por janelas abertas, sempre durante a noite. Logo, Richard passou a se juntar a Roberto em suas aventuras noturnas. Em 1977, Mike foi liberado do Instituto Mental, juntando-se a Richard e Roberto. Foi nessa mesma época que Richard passou a utilizar frequentemente LSD, uma droga psicodélica com poderes alucinógenos. Alguns de seus efeitos seriam a intensificação de pensamentos, emoções e percepções sensoriais. Enquanto passava para drogas cada vez mais pesadas, e sempre acompanhado por seu primo Mike, Richard desenvolveu interesse pelo ocultismo e satanismo. O jovem começou a estudar sobre o assunto, aprendendo rituais e costumes que utilizaria mais tarde em alguns de seus assassinatos. Assim que chegou à adolescência, as fantasias eróticas de Richard se entrelaçaram com o desejo pela violência, assassinato, mutilação e abuso. Era questão de tempo para acontecer o pior. Ainda na escola, Richard conseguiu um emprego em uma pousada, sendo responsável pela limpeza e organização dos quartos. Isso dava ao jovem um cartão de acesso a todos os ambientes. No começo, Richard entrava nos quartos dos hóspedes para roubá-los enquanto dormiam, mas ele não seria capaz de segurar suas fantasias perversas por muito tempo. Certa vez, Richard se forçou fisicamente em duas crianças, praticando atos libidinosos dentro do elevador. Entretanto, ele nunca foi reportado ou punido por esse ato. Durante uma de suas entradas sorrateiras para furtar um dos hóspedes, Richard não foi capaz de se controlar. Bem ali, à sua frente, uma mulher dormia tranquilamente, sozinha. Richard saltou sobre a cama para realizar seus desejos mais perversos. Durante o ato, o marido da moça chegou ao quarto e, deparando-se com aquela cena, espancou Richard, que quase ficou inconsciente naquela ocasião. O casal deixou a pousada e, como moravam em outro estado, se recusaram a voltar para depor contra Richard pelo abuso. Conseguindo sempre sair impune por seus crimes, Richard passou a acreditar que de fato era protegido por uma entidade maligna. E ter sentido o gosto de sua fantasia fez com que seus pensamentos perturbados se agitassem ainda mais. Sem nenhum tipo de remorso, empatia ou planos para o futuro, o único pensamento que circulava na cabeça de Richard era o de satisfazer suas perversas fantasias. Suas notas começaram a piorar até que Richard abandonou de vez a escola. Aos 22 anos de idade, Richard mudou-se para a Califórnia, e foi lá que ele descobriu os efeitos de outra droga extremamente poderosa, a cocaína, rapidamente tornando-se a substância de sua escolha. Para sustentar o vício, Richard utilizava as únicas habilidades que havia aprendido de verdade: furto e roubo de carros e itens valiosos após a invasão domiciliar. Vivendo quase como um nômade, Richard trafegava entre São Francisco e Los Angeles. Cercado por más companhias, crescendo em um ambiente terrível, protegido por uma entidade que não permitia que ele pagasse por seus crimes e agora dependente químico, Richard estava pronto para se entregar às terríveis e perversas fantasias que agora gritavam em sua cabeça. No dia 10 de abril de 1984, Richard faria sua primeira vítima fatal. Andando pela rua, provavelmente à procura de algum carro ou casa que pudesse roubar, Richard encontrou Mei Liang, de 9 anos de idade. A menina estava acompanhada por seu irmão de 8 anos. A dupla procurava pela nota de $1 que haviam perdido. Infelizmente, aquela pequena e inocente menininha havia encontrado o homem errado. Dizendo que ele tinha encontrado aquela nota de $1, Richard convenceu May a segui-lo sozinha até o porão do prédio no qual morava. A garota, feliz por ter encontrado seu dinheiro, permitiu-se envolver pelo escuro do porão enquanto a porta era fechada por Richard. Ali dentro, aquele monstro se forçou para May, que apanhou e foi estrangulada enquanto Richard se satisfazia. Quando terminou, esfaqueou May com um canivete até que a menina viesse a óbito. Pegando sua pequena blusa, pendurou parcialmente o corpo nu da garota em um cano e deixou o local. Esse assassinato não foi ligado a Richard até o ano de 2009, quando sua amostra de DNA foi comparada com o material genético encontrado na cena do crime. E após esse crime bárbaro e trágico, Richard não pararia mais. O que nos leva ao momento do modus operandi de Richard. E é aqui que o seu caso fica complicado. Suas vítimas não seguiam um padrão. Richard era um assassino oportunista, realizando seus crimes de maneira desorganizada. Ele saía à noite à procura de uma porta ou janela aberta, ou que fosse fácil de arrombar.
Usava as técnicas aprendidas com o Mike para invadir a residência de sua vítima e caminhava por todo o local antes de executar suas fantasias perversas. Aqueles olhos no canto escuro da sala, que normalmente são apenas fruto da nossa imaginação, para muitas pessoas era Richard espiando por entre as sombras antes de avançar sobre sua vítima. Já dentro de casa, ele vasculhava cada cômodo antes de atacar os moradores. Depois de se satisfazer das formas mais grotescas possíveis, Richard assassinava sua vítima e furtava objetos de valor para sustentar seus vícios. Em algumas ocasiões, ele tirava a vida do morador sem satisfazer de nenhuma forma. Por outras vezes, realizava o ato apenas após o assassinato. O que demonstra mais uma vez que Richard não seguia um manual feito por ele mesmo. Agia por impulso, fazendo o que lhe desse vontade na hora. Antes de deixar o local, Richard ainda se certificava de apagar suas digitais das portas e janelas na tentativa de eliminar seus rastros, o que funcionou muito bem para ele, ficando fora do radar da polícia durante muito tempo. Quanto à execução de suas vítimas, algumas foram com seu canivete, outras com facas que ele pegava na própria casa e outras com disparos de arma de fogo. Toda essa desorganização, a falta de planejamento e a ausência de stalking que normalmente fazem parte do kit do serial killer foi o que destacou Richard de todos os outros casos de assassinos em série. Os oficiais não sabiam direito em qual grupo encaixá-lo. Richard era um assassino cruel e desprezível, porém, ele não parecia preencher todos os pré-requisitos para receber o título de serial killer convencional, ainda que hoje ele seja conhecido dessa forma. Richard evitava casas que houvessem alarmes ou cachorros, utilizando a furtividade até o momento do ataque. Basicamente, procurava por casas onde a invasão seria fácil ou oferecesse pouca resistência. Os jornais de todas as emissoras já noticiavam que um assassino estava à solta, aterrorizando diversas famílias durante a noite. Isso fez com que o mercado de defesa pessoal disparasse com a venda de diversas armas de fogo. Com medo daquela sombra misteriosa e assassina, os moradores se armavam na esperança de conseguirem se defender caso fossem os próximos. E no dia 27 de março de 1985, isso quase funcionou. Às 2 horas da manhã, Richard invadiu uma residência para continuar sua sequência de crimes terríveis. Ele encontrou Vincent Charles Azarra, um senhor de 64 anos de idade. O idoso dormia enquanto recebeu um disparo na cabeça de uma pistola calibre .22. Maxine, de 44 anos, a esposa do senhor, acordou assustada com o disparo. Richard agrediu a mulher e amarrou suas mãos, perguntando o que havia de valor dentro da casa. Enquanto revirava o quarto, a mulher foi capaz de se soltar e alcançou a shotgun que o marido guardava embaixo da cama. O que Maxine não sabia era que a arma não estava municiada. A mulher desesperada puxou o gatilho, mas nada aconteceu. Richard ficou furioso e disparou 3 vezes contra Maxine. A seguir, foi até a cozinha para pegar uma faca. Ele mutilou o corpo da mulher com a lâmina, desenhando uma cruz invertida em seu peito. Ainda alimentado pelo ódio, pisoteou a mulher até a morte em sua própria cama. Depois, arrancou seus olhos, guardando-os em uma caixa de joias. Richard ainda tentou se satisfazer com o corpo da mulher, mas foi incapaz devido à adrenalina por quase ter sido baleado. Richard pegou a caixa de joias que guardava os olhos de Maxine e levou para sua casa, guardando como se fosse um troféu. Essa prática de desenhar símbolos satânicos em suas vítimas, bem como nas paredes de seus quartos, tornou-se cada vez mais comum em seus crimes. Talvez o aspecto que mais o colocaria próximo de um serial killer convencional. Richard ainda limpou suas digitais antes de deixar a casa, mas cometeu seu primeiro deslize. A polícia foi capaz de identificar uma pegada deixada pelo assassino no rosto de sua vítima, fruto da agressão descontrolada de Richard. Aquela foi a primeira evidência encontrada em uma de suas cenas de crime. Os cartuchos de sua arma foram examinados pela polícia e eram os mesmos encontrados em outro assassinato. Foi nesse momento que os investigadores tiveram a certeza de que procuravam pelo mesmo homem. Havia um serial killer à solta. Com quase um assassinato por noite, aquela comunidade estava aterrorizada. Trancas adicionais foram instaladas nas portas e as famílias verificavam cada canto da casa antes de irem dormir. O medo de que alguém os estivesse observando no escuro sequestrava o sono de cada morador daquela cidade. O Stalker da Noite, como ficou conhecido, até então era uma sombra, sem rosto, silencioso e letal. De 10 de abril de 1984 a 24 de agosto de 1985, Richard Ramirez assassinou mais de 13 pessoas, aterrorizadas em suas casas. O local, que deveria ser sinônimo de segurança e tranquilidade, agora abrigava moradores assustados e paranoicos. Richard sentia-se imortal, protegido pela entidade maligna na qual acreditava. E toda essa crença em um manto invisível que o protegia seria também responsável por baixar sua guarda ao que diz respeito de eliminar rastros. Em uma de suas noites perversas, Richard invadiu a casa de Bill Carnes, de 30 anos, e sua noiva Inez Erickson, de 29. Entrando na residência pela porta dos fundos, Richard conseguiu chegar ao quarto do casal que dormia em sua cama. Com um revólver, Richard alvejou Bill 3 vezes na cabeça antes de voltar sua atenção para Inez. Ele disse à moça que era ele o Stalker da Noite e fez com que ela jurasse amor a Satanás, enquanto amarrava seus braços e batia em seu rosto.
Depois de roubar o que podia, Richard arrastou a moça para outro quarto para então se satisfazer da maneira mais perversa e repulsiva. O homem então pediu por mais joias e dinheiro, fazendo com que Inês jurasse por Satanás que não havia mais nada de valor na casa. Antes de sair, Richard disse: "Diga a eles que o Stalker da noite esteve aqui." A mulher conseguiu se soltar e chegar ao vizinho pedindo por ajuda. Os cirurgiões conseguiram remover 2 das 3 munições alojadas na cabeça de Bill e o homem conseguiu sobreviver. A prepotência e arrogância de Richard era tanta que ele havia deixado uma testemunha propositalmente para contar sobre seus atos. Sentindo-se invencível, ele agora desafiava os policiais ao mesmo tempo que procurava por reconhecimento. Em uma de suas invasões, Richard havia roubado um carro que foi encontrado abandonado mais tarde pela polícia. Dentro do carro, no retrovisor, a equipe forense conseguiu coletar uma única digital. Para os equipamentos da época, aquilo foi considerado um milagre, visto que Richard sempre conseguia apagar seus rastros. Com uma longa ficha criminal e prisões por porte de entorpecentes, os investigadores conseguiram comparar a digital recolhida de Richard com a mesma encontrada no carro. Somado ao retrato falado dado por Inês, a polícia finalmente tinha uma pessoa de interesse. A sombra assassina e misteriosa havia finalmente revelado seu rosto, e junto com sua foto, os investigadores mandaram um recado a Richard pelos jornais. Agora nós sabemos quem você é, e em breve todos saberão. Não haverá mais lugar para se esconder. A caça pelo Stalker da noite havia começado. No dia 31 de agosto de 85, Richard entrava em uma loja de conveniência em Los Angeles, sem saber que seu rosto já estava estampado em todos os jornais e programas de TV. Dentro da loja, um grupo de senhoras identificou Richard e começou a chamá-lo de El Matador. Richard apenas entendeu quando viu seu rosto na capa do jornal. Em pânico, ele correu para fora da loja e tentou roubar um carro parado ali perto, mas foi impedido por um morador. Richard, correndo, atravessou a rua e tentou tomar as chaves do carro de uma mulher, mas seu marido percebeu. Arrancou um pedaço de madeira da cerca de sua casa e bateu forte na cabeça de Richard. Desarmado e sem escuridão para o proteger, o Stalker da noite foi tomado pelo pânico enquanto 10 moradores corriam em sua direção. Richard tentou fugir, mas não conseguiu. Preso ao chão pela multidão, o Stalker da noite foi linchado no meio da rua. Toda a revolta daquela comunidade aterrorizada cobrava seu preço em socos e chutes. A polícia foi acionada por conta do tumulto e conseguiu remover Richard do grupo, que já estava próximo de 100 pessoas. Um dos agentes ficou para tentar controlar os residentes, enquanto o outro policial levou Richard para a delegacia. O Stalker da noite estava preso. Who are you? Com Richard preso, cercado por policiais e câmeras, desarmado e do outro lado da mesa, esse repórter parece bastante à vontade e até provocativo em certa medida. É compreensível que ele se deixe levar pelo sentimento de raiva diante de alguém que causou tanto sofrimento para outras pessoas, além do show que ele precisa promover para a televisão. Entretanto, ele não foi orientado da melhor forma para fazer as perguntas que está fazendo. Richard é um sujeito calmo, observador e inteligente. Não aparenta ser o tipo de indivíduo que explodirá em raiva diante de alguma pergunta. Sem nenhum tipo de preparo e sem utilizar nenhuma técnica policial comumente observada em interrogatórios, as chances de sucesso são mínimas. Richard já tem naturalmente a ausência de empatia e não sente nenhuma necessidade em criar amizades. Esse não é um interrogatório policial e o repórter não tem nenhuma obrigação em seguir ou conhecer métodos de manipulação. Richard sabe disso. E ter isso em mente é importante para que possamos configurar nossas expectativas para essa conversa. Just a guy. Just a guy. Did you kill 13 people? It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco Why? because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. You have now entered a very rare group of people in this country. You're in the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy. You claim you didn't commit these murders. Quando comparado a assassinos como Ted Bundy, Richard sorri. Ele parece de alguma forma feliz em fazer parte daquele grupo seleto e terrível de pessoas. Se comporta como se fossem seres superiores. Podemos observar até um ar de arrogância, como se todo o resto do mundo fosse incapaz de entender o que ele estava pensando. But you're right in there now as far as everybody else is concerned. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now.
I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Richard é um indivíduo extremamente bem articulado, inteligente e bastante observador. Ele parece ter pleno controle de suas faculdades mentais e sabe exatamente onde está pisando. Olhando de fora, ninguém diria que aquele homem é um assassino brutal e dependente químico. Por esse motivo, sujeitos como ele são difíceis de serem identificados como criminosos. Richard não demonstra nenhum tipo de remorso ou empatia, permanecendo completamente alheio ao fato de ter removido tantas vidas de maneira tão terrível. Toda essa frieza é um claro sinal de transtorno de personalidade antissocial no nível mais severo da condição. Até hoje, Richard é descrito como o símbolo da psicopatia, justamente por esse motivo. Ele é mau, sabe disso e permanece indiferente. Sua bússola moral existe, ainda que ele não seja capaz de reagir ao resultado da mesma. Já preso, a atenção de Richard foi disputada por inúmeras mulheres, incluindo uma das juradas, que declaravam-se apaixonadas pelo assassino. Um fenômeno que também aconteceu com outros serial killers, como Ted Bundy, que recebeu diversas cartas de amor já no corredor da morte. A mídia também queria sua atenção e conseguiu levá-lo a alguns programas de TV. Todos queriam ver ou conversar com um terrível serial killer de verdade. Era como uma atração turística ou um personagem de um circo. Investido como uma estrela do rock, Richard deu à mídia exatamente o que ela queria em seus julgamentos. Um show. I won't come back in here again. You understand that? This trial is a joke. Before, and the fact remains that what is. You don't understand me. You are not expected to. You are not capable of it. I am beyond your experience. I am beyond good and evil. Legions of the night breed. Repeat not the errors of Nightcrawler and show no mercy. I will be avenged. Lucifer dwells within us all. That's it. I don't care about myself, really. I don't care about what happens to me. I never did, really. Como dito por ele mesmo, nada importava. Seu futuro não importava. O que aconteceria com ele não importava. Por conta disso, o psiquiatra Michael Stone atribuiu a Richard transtorno de personalidade esquizoide. Essa condição é caracterizada por um padrão de distanciamento e desinteresse total em relacionamentos sociais, além de fortes limitações de emoções em relações interpessoais. Essa condição, somada à psicopatia e constante abuso de entorpecentes, foi o que potenciou todas as escolhas terríveis de Richard. O serial killer chegava em suas audições com um pentagrama desenhado na palma de sua mão, enquanto gritava, "Saúdam Satã". Entretanto, todo aquele show chegava ao fim. No dia 20 de setembro de 1989, Ricardo Leiva Munhoz Ramírez foi declarado culpado por 13 homicídios, 5 tentativas de homicídio, 11 abusos sexuais e 14 furtos. Richard foi sentenciado 19 vezes à pena capital via câmara de gás. Ao receber a pena, Richard virou-se para os repórteres e sem nenhum tipo de remorso ou tristeza disse: "Grande coisa, vejo vocês na Disneylândia". Já encarcerado, Richard trocou diversas cartas de amor com uma mulher que nunca tinha conhecido antes e acabou se casando com ela dentro da prisão. Ele tentou apelar à decisão do juiz, mas todos os seus pedidos foram negados. Aos 53 anos de idade, enquanto ainda guardava por sua execução no corredor da morte, Richard Ramírez morreu vítima de linfoma de células B, um tipo raro de câncer no sistema linfático. Ele também sofria com hepatite C, descoberta já dentro da prisão. Richard foi uma pessoa terrível, cruel e perversa. E como todos os outros serial killers, um indivíduo muito bem articulado, extremamente inteligente e manipulador. Ele ceifou a vida de 13 pessoas sem sentir nenhum tipo de remorso ou empatia. Inúmeras pessoas também passam por uma infância difícil, com péssimos exemplos dentro de casa, mas tornam-se boas pessoas. Ainda que o ambiente seja bastante impactante no comportamento do indivíduo, ele não é de forma nenhuma determinante para suas ações e personalidade. Richard, infelizmente, entregou-se ao caminho da destruição, tornando-se assim um monstro terrível e repugnante. You're entitled to your opinion. And that's it. Thank you. Shut the camera. E esse foi o caso de Richard Ramírez, o Stalker da Noite. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se cuidem e até o próximo vídeo.